E mais uma vez, drones sobrevoam Moscou em plena luz do dia. Por que isso está acontecendo e o que eles atingiram, você confere no relatório de situação. 16 de junho de 2026, estamos no 5º ano e no 114º dia, desde o início da invasão em grande escala. Sejam bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar os ataques a Moscou. Também vamos ver o que os soldados ucranianos e russos estão fazendo agora em Konstantinivka. Vamos analisar também as filas quilométricas que agora ocorrem em quase toda a Rússia, especialmente nos principais locais. No dia 15, em 15 de julho, o posto de controle de Chonyar, assim como uma ponte próxima ao acesso de Reneshevsk, estavam em chamas. Ambos estão em um dos principais acessos à Crimeia, onde a maior parte do suprimento chega à península pela ligação terrestre. Na Crimeia, já há problemas de combustível, com longas filas nos postos e relatos de fornecimento limitado. Caminhões-tanque, locomotivas, navios de carga e centros logísticos vêm sendo atacados há semanas. Agora, após os últimos ataques às pontes, aparentemente até mesmo os acessos estão sob pressão. Em algum momento, isso acaba gerando um problema bem prático. Nem toda ponte destruída paralisa completamente o tráfego. Nem todo ataque bloqueia uma rota de forma permanente. Mas cada dano adicional causa atrasos, desvios, fiscalizações e, acima de tudo, engarrafamentos. E a logística depende justamente do fluxo. Quando milhares de toneladas de combustível, munição e suprimentos precisam ser transportados todos os dias, ataques como esse já são suficientes para causar impacto em toda a cadeia de suprimentos. Por isso, eu não consideraria esse ataque de forma isolada, ele se encaixa muito bem com os outros golpes contra a logística russa que temos observado aqui já há quase um mês. Também houve ataques importantes em outros lugares, mas também contra uma ponte importante em Novoazovsk. A ponte fica na estrada R-280, que liga Mariupol a Taganrog, sendo assim uma das principais rotas de abastecimento russas no sul. Quem lê meus relatos já deve conhecer essa estrada. É por esse eixo que ocorre grande parte do abastecimento entre Rússia, territórios ocupados no sul da Ucrânia e, em parte, a Crimeia. Por isso, as pontes ao longo dessa rota são especialmente valiosas. Não porque um ataque paralise toda a logística, mas porque cada travessia danificada desacelera o tráfego e pressiona as rotas alternativas. E é exatamente isso que parece ter se tornado muito lucrativo para a Ucrânia atualmente. Por isso eles estão começando a realizar ataques especialmente fortes aqui. Mesmo que esta ponte não tenha sido totalmente destruída, como outras no norte da Crimeia. Isso é um desenvolvimento bem mais importante que muitos vídeos isolados de drones. Porque, segundo a Bloomberg, o refino de petróleo russo caiu para o nível mais baixo em cerca de 2 décadas. A Rússia segue extraindo muito petróleo, mas o principal é o que ocorre após a extração, não apenas o ato em si. O petróleo bruto precisa ser transportado, processado e, principalmente, vendido. Refinarias, estações de bombeamento, terminais de petróleo e outras partes da infraestrutura energética russa vêm sendo atacadas há meses. Muitas instalações tiveram que interromper temporariamente suas operações, reduzir a produção ou realizar reparos. As consequências já parecem estar se refletindo nos números nacionais. Isso afeta a Rússia em um ponto sensível, pois o petróleo para Moscou não é só uma matéria-prima. O petróleo é uma das principais fontes de receita do Estado e os produtos derivados dele são indispensáveis para a guerra. Para a guerra, Muniz. Enquanto as tensões aumentam no Oriente Médio e os preços do petróleo permanecem altos, a Rússia poderia, na verdade, se beneficiar desses preços. Em vez disso, o país enfrenta problemas justamente no setor que normalmente traria bilhões extras para os cofres do Estado. E no final das contas, guerras não são travadas apenas com soldados, mas também pagas com dinheiro. Por isso, há meses, vemos a Ucrânia atacar não só alvos militares, mas cada vez mais também a infraestrutura que abastece o caixa de guerra da Rússia. Drones sobrevoam novamente a região de Moscou. Moradores registram o espetáculo da ausência de defesa antiaérea na região politicamente mais importante da Rússia. Qual é o objetivo deles? Para onde estão indo? Bem, pelo que parece, para Kapotnia. Onde fica isso? Apenas 16 quilômetros do Kremlin.
Kapotnia é uma das principais refinarias da região metropolitana de Moscou, fornecendo grande parte do combustível para Moscou e arredores. E com significativa, quero dizer que essa refinaria fornecia até 70% da gasolina da região de Moscou. Recentemente falamos sobre filas quilométricas nos postos da Crimeia. Agora, cenas parecidas surgem na M11, entre Moscou e São Petersburgo, conforme relatos. Motoristas agora esperam até 3 horas para abastecer e vídeos mostram longas filas de veículos em um dos principais eixos de transporte da Rússia. A M11 liga não só cidades do interior, mas as 2 principais metrópoles do país. Vale notar também a dinâmica por trás dessas situações. Pois mesmo que teoricamente houvesse combustível suficiente, relatos sobre escassez já são suficientes para exercer pressão extra sobre o sistema. As pessoas abastecem mais e enchem os reservatórios enquanto ainda podem. Sabemos que em outras regiões isso já foi proibido. Só liberam 20 litros por pessoa, geralmente apenas para moradores locais, não mais para turistas. Atualmente, o consumo e a demanda seguem aumentando a curto prazo, o que é ruim para a logística russa. A M11 é uma das principais conexões norte e sul do país. Quando os postos de gasolina lá estão sobrecarregados, isso não afeta apenas os motoristas particulares, que estão indo de férias, visitando alguém ou indo para o trabalho, mas também as transportadoras, o transporte de entregas e os transportes comerciais e, principalmente, afeta também a guerra. Vamos analisar novamente o ponto crítico da linha de frente em Kostiantynivka. Analisamos esse local e agora o desenvolvimento lembra mais a Batalha de Toretsk do que a de Bakhmut. Estou repetindo informações dos últimos dias. Eu quero que vocês entendam por que eu menciono isso repetidamente. Quero que vocês reconheçam padrões nos ataques russos e compreendam o que eu percebo ou consigo ver aqui. Em Bakhmut, os ucranianos resistiram por muito tempo, apesar do cerco, que começou pelo sul e depois pelo sudoeste, focando a estrada de abastecimento da Ucrânia. Lutou-se menos dentro da própria cidade e tentou-se mais contornar a cidade para cortar primeiro o abastecimento. Do ponto de vista militar, isso faz bastante sentido, desde que se tenha a capacidade necessária para isso. Isso poupa o esforço de uma batalha realmente sangrenta dentro da cidade, porque o combate urbano e de casa em casa geralmente é mais perigoso do que do lado de fora, especialmente quando se está na ofensiva. Os ucranianos resistiram bastante apesar do cerco, mas no fim, suas rotas de abastecimento ficaram cada vez mais ameaçadas. Os russos puderam então atacar com artilharia, também puderam lançar drones nas proximidades. Naquela época, o alcance ainda não era tão grande quanto hoje, e em algum momento, uma retirada ordenada por parte dos ucranianos se tornou praticamente inevitável. Em Kostiantynivka, a situação é diferente. Os russos não cercaram a cidade nem cortaram totalmente o abastecimento, e não há ataque de cerco em torno dela. Em vez disso, eles avançam por meio de pequenas infiltrações, pequenos grupos de assalto e combates urbanos, entrando cada vez mais na cidade. Assim como antes, continuam trabalhando dessa forma. Isso não melhora a situação para os ucranianos, muito pelo contrário. Na verdade, piora, porque os russos estão avançando lentamente na cidade com relativamente poucas perdas. E isso, apesar de o suprimento ucraniano não estar sendo cortado de forma significativa. Por outro lado, isso também significa que a Ucrânia, desta vez, não está diante da escolha de romper o cerco ou ser cercada. Em vez disso, parece estar se desenvolvendo uma lenta e difícil batalha de desgaste, na qual bairros individuais vão sendo perdidos pouco a pouco, enquanto a defesa recua para novas linhas. Portanto, aqui vemos em uma área local bem pequena um combate de retardamento, no qual não há linhas claras, mas sim pequenos pontos de apoio locais e áreas de atenção especial dentro da cidade. Por isso, quem acompanha de perto há meses não se surpreende com esse desenvolvimento. Os avanços russos ao sul da cidade, os combates nos subúrbios e as infiltrações crescentes já indicavam essa direção há bastante tempo. Mesmo que a Rússia consiga tomar Kostiantynivka completamente, e talvez eles consigam, isso não resolve automaticamente o próximo problema. Os ucranianos ainda possuem as linhas de defesa na região de Durchivka e Kramatorsk, um pouco mais ao norte, aqui neste ponto e aqui com Kramatorsk. Essa é, na verdade, a próxima grande linha de defesa na região de Donetsk. E, ao mesmo tempo, ainda há combates em Chassiv Yar.
A batalha ainda não terminou, mesmo que os russos estejam novamente avançando fortemente na ofensiva aqui. Para a Rússia, conquistar a cidade seria um sucesso político, mas não garantiria a ruptura operacional que alguns observadores querem deduzir disso. Alguns chegam a postar mensagens assim, vou ler rapidamente, sobre o colapso da frente em Konstantinivka, centenas de soldados ucranianos em cativeiro. Está ocorrendo um colapso total da frente ucraniana na região de Konstantinivka. Unidades inteiras da 5ª, a brigada de assalto, como outras, teria se rendido em massa por exaustão e falta de água, comida e munição. Grupos de assalto russos seguem avançando, enquanto soldados ucranianos, que foram abandonados por seus comandantes sem substituição e suprimentos, prefeririam a captura à morte sem sentido. Os espectadores que já acompanham o canal há mais tempo já conhecem essa imagem aqui. Estes aqui não são soldados ucranianos, são soldados russos que no dia 8 de agosto de 2024, na região de Kursk, se renderam aos soldados ucranianos. O lado russo recicla seus soldados, fingindo serem do lado oposto para esse tipo de notícia. Acho que poderiam até ter copiado o texto quase palavra por palavra. Porque na maioria das vezes ouvimos falar da falta de água, comida e munição do lado russo e menos do lado ucraniano, sem querer dizer com isso que essa falta não exista por lá também. Agradeço aos assinantes, membros do canal e ao Goi Crew, especialmente ao Tenente Coronel Renek, Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.